Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí mais uma vez para darmos sequência então à nossa sala de estudos da Igreja Seara. Continuando falando sobre os dons ministeriais, nós já vimos sobre o dom de apóstolo, o dom de profeta e hoje nós iremos ver então sobre o dom evangelista, o ministério evangelístico. Que o Espírito Santo de Deus nos abra o entendimento para que a gente possa adquirir conhecimento. Vamos lá então falar um pouquinho sobre o ministério evangelístico. Evangelho, na tradução do grego, significa boa notícia, boas novas, boa mensagem. Então o evangelista é aquele que leva a boa mensagem, é aquele que anuncia a Jesus, que anuncia a ressurreição de Cristo. Uma base para a boa mensagem é aquele texto de João 3,16, que nós conhecemos, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual seria essa mensagem de boa nova? Jesus ele veio, morreu, mas ele ressuscitou. E todos aqueles que creem em seu nome, que creem na pessoa de Jesus, têm então aí o direito à vida eterna. Então essa é uma das mensagens aí das boas novas de Jesus, a boa nova do Evangelho. Quem que anuncia então a boa nova? O evangelista, o mensageiro, aquele que vai até as pessoas levar a mensagem sobre Jesus, levar a mensagem de salvação que é pregada na Bíblia em vários textos, que Jesus nos ensina, então, a ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Evangelista é aquele que recebe a capacitação de Deus para pregar a sua palavra, para ir até o povo, ir até onde as pessoas estão, para que ele, então, se relacione com essas pessoas, e pregue, fale sobre Jesus. O evangelista, ele tem uma facilidade de estar no meio de pessoas que não são cristãs, pessoas que não estão na igreja. Ele consegue se relacionar muito bem com as pessoas. Tem uma facilidade em conversar, em contar histórias, uma facilidade em falar das coisas da Bíblia. Afinal de contas, este é o dom dele, o dom de evangelista. A sua principal característica é que ele ama as pessoas. Ele tem compaixão pelo perdido, compaixão pelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Assim como a gente vê na Bíblia que Deus ama a todos e quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o evangelista também, ele ama as pessoas e ele sente por aquela pessoa que ainda não entregou sua vida para Cristo. Ele sente por aquela pessoa que está sofrendo. Então ele vai levar uma mensagem das boas novas para que essa pessoa então entregue a sua vida para Jesus e que ela comece então a partir dali ter uma nova vida com Cristo. As pessoas são o alvo do evangelista. Então aquela pessoa que está, como a Bíblia diz, no mundo, que ainda não conhece a Jesus, é o principal alvo do evangelista. Então você já pode se identificando aí com este dom. É alguém que se desprende dos seus desejos, das suas vontades, para ir lá na rua, para ir num campo de missão, para ir em algum local, e esse local pode ser um ônibus, pode ser uma praça, pode ser um hospital, aonde o evangelista então ele vai despender um pouco do seu tempo para falar de Jesus para aquelas pessoas. Ele tem uma habilidade de atrair as pessoas para o evangelho, contando as suas histórias, contando as mensagens da Bíblia. Ele consegue captar a atenção das pessoas e tem a facilidade de falar das coisas de Deus para essas pessoas. Ele é o proclamador da boa mensagem, o proclamador do evangelho. Ele tem o evangelho na ponta da língua. Ele tem o conhecimento da palavra também, e ele consegue expressar isso muito bem de uma forma simples para as pessoas, contando alguma história, fazendo alguma analogia, para que as pessoas consigam então entender as coisas do reino de Deus. Ele também é um bom pregador, tem facilidade de se expressar, facilidade de conversar, facilidade de pregar alguma mensagem. Ele vai usar esse livro, ele vai usar essa planta, e Deus vai dar para ele a habilidade para conseguir falar das coisas de Deus com o recurso que ele tiver lá. O seu foco principal
é ajudar as pessoas para que elas sejam curadas, para que elas sejam libertas e para que elas sejam salvas. A gente vê um exemplo na Bíblia, lá em Lucas 10, a missão dos 70, onde Jesus envia, então, 70 homens, né, de dupla, 2 a 2, para fazer ali a missão dos 70, como a gente vê na Bíblia, para que eles pudessem orar pelas pessoas, pregar as boas novas, ajudar aquelas pessoas que eles encontrassem no caminho. Foi uma grande comissão, foi um grande momento relatado na Bíblia, podemos dizer assim, de um grande evangelismo realizado ainda nos tempos de Jesus. No livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim, Jesus falando então para os seus discípulos, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A mensagem de boas novas, a mensagem do evangelho, ela não tem um povo segregado. Ela deve ser pregada para todas as pessoas. E muitas vezes algumas pessoas não têm a coragem de ir em certos lugares, se encontrar em certas situações e ter aquela habilidade de pregar o evangelho, porque a pessoa tem muito dinheiro, a pessoa talvez tem pouca instrução, a gente acha que não vai entender, ou é um ambiente que talvez não seria propício, né, para pregar o evangelho, porém, Jesus nos ensina a irmos e pregar o evangelho a todas as criaturas. Aqui se chama criatura porque ainda não são filhos de Deus. Ele incentiva as pessoas para conseguir acessar o reino de Deus. Com a sua mensagem, com a sua habilidade, ele começa a incentivar as pessoas a conhecer um pouco mais sobre Deus. O evangelista, ele gosta de semear a palavra. Ele vai procurar oportunidades para conseguir pregar o evangelho. Ele vai iniciar um diálogo, iniciar uma conversa, para que dentro desta conversa ele consiga colocar as coisas do reino de Deus, as coisas da Bíblia. Ele atrai os irmãos ao evangelho. Vamos ver um exemplo em Marcos, no capítulo 1, versículo 17. Marcos, capítulo 1, versículo 17. Jesus também, nós já vimos, né, nos estudos anteriores, também foi um evangelista. E aqui tem mais uma frase de Jesus. Disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles que me seguirem, eu farei com que vocês consigam influenciar mais homens, pescar esses homens, para que eles também conheçam o reino de Deus e também tenham a oportunidade de serem salvos. Mais ou menos isso que Jesus estava falando aqui para os primeiros discípulos. Ele incentiva também para que a gente possa dar testemunho. Então, uma dica para você que entende que precisa pregar, que precisa evangelizar. Quando você não sabe muito qual versículo usar, quando você não sabe muito o que falar, use o seu testemunho de vida, que é a melhor pregação. Então, para você que já tem Cristo no coração, que já foi alcançado por Jesus, que já é salvo, que Jesus já fez um milagre em sua vida, esse é um baita do início para você conseguir, então, pregar para aquela pessoa, evangelizar a outra pessoa através do seu testemunho. Mateus capítulo 5, 19, diz assim, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus estava falando aqui sobre as coisas do reino de Deus e para que as pessoas pudessem, então, entender que aquele que quer ser maior no reino de Deus, ele precisa ser o menor. Nós também podemos ver lá algo parecido em João 3,30, né, que Cristo, né, que Deus possa crescer na minha vida e que eu possa diminuir. Um dos propósitos, então, da gente evangelizar é a gente entender que Jesus é maior que nós e que a gente precisa se humilhar, né, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, para que ele possa, então, crescer em nossa vida. E a gente pode fazer isso testemunhando aquilo que Jesus fez em nossa vida. Não querendo se vangloriar daquilo que Jesus fez, mas sendo humilde, simples, sincero e glorificando
a Jesus, glorificando a Deus na nossa vida sobre aquelas coisas que ele já fez. A gente vê em outro texto na Bíblia, né, os campos já estão brancos, estão prontos para a colheita. Jesus está nos dizendo, olha gente, as pessoas estão aí. Né? Nós temos uma música, temos outro texto conhecido, né? Como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Então, nós precisamos anunciar a Jesus, pregar a Jesus. Mesmo que eu e você não tenhamos o dom evangelístico, mas a gente pode anunciar a Jesus com a nossa boca. E se você tem o dom do evangelismo, o dom evangelístico dado por Jesus, você deve usar esse dom. Talvez é um dos maiores canais que a igreja tem em ministério para atrair as pessoas até Jesus, é através do evangelismo. Ele vai pregar também sobre o arrependimento. Marcos 6:12. Vamos ver um texto lá. O evangelista, ele inicia a sua mensagem, ele vai falando de Jesus para as pessoas, mas vai chegar um momento que ele vai explicar as coisas do reino. Assim como nós já vimos na outra aula, João Batista pregava sobre arrependimento, Jesus também pregou sobre arrependimento, e aqui tem um dos textos que fala sobre isso. Em Marcos capítulo 6, versículo 12, diz assim, então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Essa foi a instrução que Jesus deu a eles, preguem sobre o arrependimento. E assim eles fizeram. Então, uma das mensagens do evangelista é pregar sobre o arrependimento. E volto a dizer, todos nós podemos ser evangelistas. Mas se você entende que você tem o dom de evangelizar, você deve usar esse dom em favor do reino. Não deve deixar esse dom guardado, porque ainda existem muitas pessoas que necessitam e precisam ouvir as boas novas, a boa nova do Evangelho. Que Jesus abençoe a tua vida, graça e paz a todos vocês. Na próxima aula nós iremos falar então sobre o dom de pastor, e aí nós vamos aprender um pouco mais também sobre o pastorado. E peço que você fique conosco acompanhando aí as próximas aulas e que Deus abençoe grandemente a tua vida. Te aguardo. Até lá. Um abraço.